O Dalton é um escritor bastante particular, não é um cara que faça parte de uma tradição propriamente, não. É difícil de localizá-lo num lugar definido dentro da literatura brasileira. Basicamente, o interesse dele, assim, mais imediato, é que ele criou um tipo provinciano, eu estou dizendo do início da carreira, o que chamou atenção, o que foi assim, explosivo mesmo nos anos 60 e 70, basicamente, né, foi que ele criou um tipo provinciano que era ao mesmo tempo que nós podíamos chamar assim, muito próximo do cafajeste, um aspecto, vamos dizer assim, marginal e criminoso mesmo em alguns aspectos, e também tinha um aspecto sedutor. Além desse tipo que ele criou, né, que foi chamado então de vampiro, sanguessuga, né, que anda pelas noites de uma forma que assombra um pouco esse lugar, a linguagem dele é uma linguagem, no princípio, chamava muita atenção, porque ele praticamente só escreve com clichê. Ele faz com que as coisas se choquem e crie umas contradições, assim, em que você não sabe exatamente onde está a verdade, porque ele coloca sempre em confronto, digamos assim, pontos de vistas que são conflitantes e que você não sabe exatamente a que se refere. Às vezes você nem sabe exatamente onde é que está a ironia, mas você percebe que a coisa é totalmente irônica, mascarando uma outra situação. Então, é claro que nele, além dessa figura que é, digamos assim, tradicional, que nós podíamos falar desse vampiro, desse cafajeste, tem um claro experimentalismo linguístico, feito com coisas ordinárias, com coisas reles, entende? Com uma linguagem absolutamente baixa, tanto no sentido de ser muito usada, quanto no sentido de ser chula, não é? De ser, muitas vezes, mesmo explicitamente pornográfica. Ele recria estupros, incestos, entre situações muito difíceis, assim, ele faz sempre de uma maneira em que a ironia às vezes vira um humor até escrachado. Ele consegue tratar esses temas dificílimos de uma maneira sempre mais ou menos com esse humor que você fica quase cúmplice, né, de um bandido ao achar graça. Numa fase intermediária, ele praticamente destruiu tudo que fez, porque ele pegava os mesmos contos e ia cortando. Ele começou a cortar tanto os próprios textos que ficavam quase arcaicos. Ele transformou toda a narrativa em algumas palavras-chave. Além de cortar tudo e deixar quase um poema, digamos assim, que era um poema síntese, né, em que a situação quase que decorria daquele conjunto pequeno de frases, ele também variava muito o gênero, que era uma coisa muito interessante. Ele escreve cartas, escreve poesia, escreve registros policiais, conta causo, quer dizer, tem uma entrada, digamos, no assunto, mesmo que o assunto pareça repetitivo, a entrada é muito variada e interessante. Eu coloquei, na verdade, para o meu gosto pessoal, eu coloquei as obras mais dos anos 60, sabe? 60 e começo dos 70. O Vampiro de Curitiba seria a obra mais, assim, mais típica, digamos, né? Mas tem aquele Cemitério de Elefantes, esse mesmo que você mostrou agora que você estava na mão, Ismo de Rosas, esse tipo de livro, entre os anos 60 e 70, são os que eu gosto mais, que estão muito dentro dessa construção, vamos dizer assim, cafona, de clichês, desse vampiro, desse cafajeste interiorano, né? Com o tempo ele foi mudando bastante. O vampiro é sempre um ser de exceção, né? Ele anda nas noites, ele está sozinho, né, afinal. Com o tempo ele começa a ficar igual a um marginal, ele começa a participar de milícia, ele ameaça quem não paga, ele faz, enfim, todo tipo de crime ordinário, vamos dizer assim, que hoje nós conhecemos em qualquer grande cidade. Que eu acho que é talvez uma transformação que a própria Curitiba tenha passado, entende? Então ele foi se tornando assim menos estranho e mais, vamos dizer assim, uma crônica policial mais amarga e mais dura, né, da cidade grande. E daí, por exemplo, um livro que eu gosto muito dessa fase, se você quiser saber, é, por exemplo, Violetas e Pavões, que é um livro bem interessante dessa hora, que é praticamente um registro de casos policiais, né? E os dois, o que eles têm em comum é o universo baixo, vamos dizer, a baixa sociedade. Eles fazem uma crônica da baixa sociedade, digamos. Mas enquanto o Rubem é mais assim, esse brutalismo, é mais da ação e da descrição dos fatos, o Dalton Trevisan dá a impressão que ele nunca chega no fato, porque ele opera
com uma camada de linguagem que é o lugar comum. Vamos pensar assim, tem um crime qualquer na realidade, o jornal noticia o crime, tá certo? O Rubem Fonseca é como se fosse investigar o crime que o jornal noticiou. O Dalton era como se pegasse a notícia e ficasse brincando com ela, organizando, reescrevendo, vendo as possibilidades. Quer dizer, um opera no nível, digamos, da própria ação, o outro na construção estilística que anuncia aquilo, entende? Fiquei muito orgulhoso de conseguir dar o prêmio para ele. E quando eu fui para o prêmio, eu fui absolutamente convicto de que esse era o nome, quer dizer, era o maior escritor brasileiro vivo na minha cabeça, né? Então fui lá muito empenhado nisso. E os portugueses rapidamente aderiram. O que ficou esquisito é que as pessoas perguntavam do próprio prêmio Camões, não o júri, as pessoas que da organização, mas como nós vamos dar o prêmio para ele, né? Ele não vai aceitar, ninguém nem sabe onde ele está, ele não fala com ninguém, não fala com a imprensa, como é possível? Ele vai aceitar ou não, né? Para mim, não era uma questão, porque para mim eu queria dar o prêmio que a nosso júri desse para ele, mas que se ele viesse ou não buscar era problema dele, inclusive tinha uma quantidade de dinheiro bastante razoável, né? Então, é a escolha dele, não me importava. O que interessa é que o prêmio fosse um reconhecimento da grandeza da literatura dele. E isso aconteceu, mas depois que mais ou menos todo mundo depois que todo mundo concordou, tinha que fazer o anúncio. Mas antes de anunciar publicamente, tinha que falar com ele, para dizer, não se ele aceitava exatamente, mas comunicar, né, para ele não saber pela imprensa, simplesmente. E aí foi uma coisa engraçadíssima, porque ninguém tinha a menor ideia, ninguém sabia o telefone dele, ninguém sabia como falar com ele, né? Aí eu me lembrei que em Curitiba tinha um livreiro, que eu nem me lembro mais como chama, que era super amigo e que ele muitas vezes dizia que ia toda vez na livraria do cara. Então, na época, eu sabia exatamente qual era o nome da livraria, procuramos na lista e liguei para o livreiro, lá de Portugal, Lisboa, que foi o prêmio, né? E ele atendeu o livreiro e tal, e eu disse, olha, nós acabamos de dar o prêmio para o Dalton e aqui a gente gostaria de ver se eventualmente o senhor poderia chamá-lo aqui para que a gente falasse com ele, cumprimentasse. Não é? Ele falou assim, não tem a menor chance, o cara falou, ele não vai, ele nem me deixa falar sobre isso, né? Mas, e aí ele falou, mas aí eu falei, bom, mas enfim, ele ganhou o prêmio, então o senhor, por favor, poderia avisá-lo disso, para que ele não soubesse apenas exteriormente e tal. Ele falou, não, sim, vou agorinha na casa dele, eu tenho certeza que ele vai ficar muito contente e tal. E aí, enfim, eu ainda tentei especular, mas será que ele aceita ou coisa parecida? O cara não tinha a menor ideia do que ele ia fazer, porque ele parecia que fazia o que dava na telha, entendeu? E aí ele foi lá e avisou o Dalton aparentemente, depois eu liguei uma outra vez, assim, tal, ele falou que ficou contente e tal, ele só não quis, acho que ir lá receber o prêmio. Mas acho que ele aceitou, porque eu acho que ele aceitou o prêmio. Todo o feedback foi com o livreiro. É muito engraçado, você está vendo? É uma figura muito excêntrica, muito excepcional. Devia ser um convívio muito curioso com ele, né? No caso do Dalton, ele não tinha, a meu ver, o reconhecimento era mínimo. A Berta Waldman, né? Uma ótima pesquisadora e fez uma tese sobre o Dalton, mas foi a única pessoa aqui na Unicamp que estudava, vamos dizer, sistematicamente a obra dele. Quando eu fui nesse momento que eu tive a chance de participar do Prêmio Camões, ninguém tinha falado do nome dele. Não é só uma questão de um cara que fala de uma questão social ou de uma questão, digamos, de um tipo de cidade ou um tipo de marginal. É também um grande experimentador da língua.